Eles são conhecidos como os povos do deserto. Eles habitam o norte da África, também chamada de África Branca ou África Setentrional. Eles são povos com uma origem misteriosa para muitas e muitas pessoas. Mas hoje eu convido vocês a conhecerem a origem dos povos berberes, a origem histórica, étnica, linguística e bíblica destes povos curiosos e cheios de mistérios. Deixem os seus likes e os seus comentários. Os berberes, eles são povos que vivem na região do norte da África, principalmente no Marrocos e na Argélia, e também em outros países do norte da África, ou também chamado de África Branca. Estes povos, eles apresentam até mesmo três fenotipos étnicos, e a sua origem, para muitos, é uma origem meio controversa, até porque eles falam uma língua camito-semítica e apresentam três tipos de etnias que formam os povos berberes ou as tribos berberes. Uma curiosidade bíblica é que os berberes originais, os berberes naturais do norte da África, eles são descendentes de Mizraim, exatamente. Mizraim, filho de Cã. Ou seja, eles, os berberes originais, eles são os parentes mais próximos dos antigos egípcios que existem até os dias de hoje. Como dito, os berberes eles apresentam três tipos de etnias. A primeira característica física de muitos berberes é a tonalidade de pele negra, onde muitos berberes originais, como muitos tuaregs, são povos negros e eles habitam ali aquela região e são os originais daquela região. Como nós sabemos que eles são descendentes de Mizraim, filho de Cã? É simples, através de sua língua. Os berberes, eles falam línguas da família camito-semítica e as suas línguas, elas são chamadas de Tamazig. Tamazig são línguas que estão aparentadas, são as únicas línguas atuais do norte da África, dos berberes, que estão muito, mas muito próximas do antigo egípcio, exatamente do antigo Kemet ou Kumat, em egípcio antigo, ou seja, os berberes, ou pelo menos uma parte deles, os originais, são descendentes diretos de Mizraim. Por isso, a similaridade linguística entre as línguas Tamazig e a língua egípcia antiga. As línguas berberes ou línguas tamazigs, elas constituem um grupo linguístico composto de 25 ou 26 línguas pertencentes à família linguística camito-semítica. Muito interessante ressaltarmos novamente que as línguas tamazig, todas elas são fortemente relacionadas ao antigo egípcio, o que denota a sua origem misraíta. Nós também podemos notar a presença de cuxitas no norte da África, e então os norte-africanos em si são descendentes de Mizraim, no caso os berberes, e descendentes de Cuxi também. O segundo tipo étnico de berberes são os berberes de origem semítica. Entre os berberes, existem muitos e muitos que são de origem pura, de origem semítica, que geralmente são descendentes dos antigos ismaelitas e também são descendentes dos árabes sauditas, dos antigos midianitas. Para quem não sabe, a atual Arábia Saudita, ou na antiguidade, era a antiga Midian e as outras tribos dos filhos de Abraão e Quetura, ou seja, uma grande parte também dos berberes são de origem semítica, até porque eles apresentam tanto os traços semíticos, quanto também apresentam a vivência histórica ali na região do norte da África, por conta da conquista
dos árabes para aquela região, a conquista que os árabes fizeram por toda aquela região e também por conta do grande avanço do islamismo, a islamização do norte da África. Uma curiosidade é que, com as levas migratórias de árabes sempre entrando e se estabelecendo mais e mais na região do norte da África, acabou havendo sempre a mistura étnica, onde houve a miscigenação entre pessoas de origem semítica, vindos do Oriente Médio, para a região do norte da África e casando-se com mulheres nativas daquela região de origem negra, onde deu origem a vários termos famosos, que inclusive temos esses termos no nosso português, como por exemplo o termo mulato, que vem do árabe mu'alad. Mu'alad seria uma pessoa que era filha de um pai árabe com uma mãe estrangeira, com uma mãe norte-africana nativa, ou seja, uma mulher negra com um homem árabe semita. O islamismo ele entrou no continente africano a partir dos países da África do Norte ou África Branca, como, por exemplo, o país do Marrocos e principalmente do Egito, que desde a antiguidade já havia grande afinidade étnica com os semitas por conta dos Hicsos. E foi uma das primeiras regiões a serem conquistadas pela expansão árabe e também islâmica, com a religião islâmica sendo eles todos islamizados. O terceiro tipo de berberes no norte da África são os berberes de tipo nórdico ou simplesmente de tipo europeu, até por conta da grande presença que houve também naquela região, a presença iraniana, a presença de origem persa. Existem também berberes de pele branca, de olhos azuis, de olhos verdes, que são descendentes dos antigos persas. Lembrando que os persas eles não são semitas puros, apesar de alguns persas terem grandes afinidades com os semitas, porém eles são descendentes biblicamente de Madai, pai dos médios, ou melhor, dos medos, e também dos persas, dos partas, ou seja, o norte da África também tem os berberes de origem persa antiga. E estes são os mais pouco falados. É muito raro ver as pessoas falando a respeito de cada etnia do norte da África do povo berbere. Geralmente, quando se pensa nos berberes, geralmente se pensa nos povos semitas. Porém, os berberes eles não são apenas semitas, mas eles também têm origem camita, muito grande, por conta dos nativos do norte da África, que são descendentes de Mizraim e outros de Cuxi, e também por conta da grande expansão do islamismo e do povo árabe, ou melhor, dos povos árabes, que são semitas, eles acabaram herdando muita, mas muita genética semítica. E também, por conta de levas migratórias de persas para aquela região ali do norte da África, eles também carregam afinidades genéticas com os antigos persas. Por isso que é comum, às vezes, você ver um berbere de origem camita, com traços de africanos, e também ver berberes de origem de tom de pele mais branco e olhos claros, olhos azuis, e mais semelhantes aos antigos persas ali do Irã, e outros ali com um aspecto mais mediterrâneo, um aspecto mais semítico ali dos povos do Oriente Médio. Muitos e muitos brasileiros, eles carregam a ancestralidade magrebina, a ancestralidade semítica magrebina, sem eles saberem. Muitos, milhares e milhares, até mesmo milhões de brasileiros, por conta de descenderem basicamente, majoritariamente de portugueses e também de espanhóis, que acabaram se misturando com os antigos mouros, que eram de origem berbere e de origem árabe, sem eles mesmos saberem, através de sua origem portuguesa e hispânica, eles carregam uma grande origem semita por conta aí da expansão do islamismo na antiguidade, e também carregam uma grande parcela genética semítica da parte dos judeus, denominados na época de sefarditas, porque Sefarad era chamada a antiga região da Ibéria
pelos judeus sefarditas. Eles chamavam de Sefarad, aquela região. Já os árabes chamavam a região da Ibéria de Al-Andalus, ou simplesmente Andalúcia. Mas isso vai ficar para um outro vídeo, onde eu estarei abordando a respeito mais deste povo chamado de mouros. Eu espero que todos vocês tenham gostado deste vídeo. Deixem os seus likes e também compartilhem. Me ajudem a compartilhar em grupos de WhatsApp os meus vídeos, que eu estarei muito grato a todos vocês. Fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo.